Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Com relação à palestra do César, hoje, é uma extensa programação que foi elaborada pelas USES, já foi bastante divulgado. O César esteve fazendo a abertura desse roteiro na quarta-feira, lá no Centro Espírita Luz e Fraternidade, cujo tema lá foi exatamente o título do livro, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Uma palestra muito elucidativa, que as pessoas poderão averiguar no próprio livro que está sendo lançado. Ele falou dia 23, que foi ontem, no Centro Espírita Francisco de Assis, e hoje ele está aqui no Varas da Videira, no momento em que se comemora os 67 anos da fundação da nossa casa, em 1949, no mês de junho, um centro bastante conhecido, onde nós desenvolvemos muitas atividades, César? Ao longo do tempo, muitas, inclusive teatro, Célia? Aqui, Dr. Orlando Ayrton, etc., o Tião, Sebastião Pérez. Então, nós temos bastante intimidade com esta casa aqui. Aqui nós nos reuníamos nas reuniões da USE, municipal, USE regional, Conselho Regional Espírita. Aqui foi um local, assim, muito utilizado nas atividades administrativas do movimento espírita, também as atividades doutrinárias. É um centro que tem raízes profundas e muito consolidadas, com pessoas importantes que trabalharam na fundação desse centro, que dirigiram, a família Crivellini, a família da Loca, seu Ricieri, por exemplo, o seu Francisco Martins, a dona Irma, enfim, o seu Bombonati, uma infinidade de grandes vultos do Espiritismo de Araçatuba transitaram por esta casa. Pode-se dizer que quase todos os principais vultos do Espiritismo de Araçatuba passaram por aqui. Os grandes oradores, seu Lauro Bittencourt, enfim, o Varas da Videira foi assim um local. A Ana Jaicy Guimarães passou por aqui, não dá nem para a gente enumerar. Praticamente todos os grandes vultos do Espiritismo passaram por esta casa. Um dos últimos foi o seu Arlindo, muito conhecido, e depois os que sucederam o seu Arlindo, enfim, uma casa que tem procurado cumprir com seu papel na difusão da nossa doutrina espírita e dando muitas oportunidades de trabalho. É uma casa que tem assistência espiritual, assistência material e dá, sim, uma chance muito grande para os trabalhadores. Então, o César está aqui hoje, coincidentemente, nessa data dos 67 anos de fundação da Aliança Espírita Varas da Videira. O tema da palestra do César é o Cristo Consolador. E o César, com relação à apresentação, a gente pode enumerar para quem eventualmente não conhece, porque o César é conhecidíssimo, passou a vida toda ligado ao movimento espírita de Araçatuba. Ele é ex-presidente da FEB, ex-presidente da USE estadual, foi 2 vezes, César? Na USE, 3 na USE estadual. Aqui em Araçatuba passou por todos os cargos, USE municipal, depois USE intermunicipal, depois USE regional, Conselho Regional, 12º Conselho Regional Espírita. Então a gente passou por tudo isso aqui, estivemos sempre ao lado do César também, desde o começo. Fundador e integrante do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, recente, tem 1 ano e meio, 2 anos, lá em Brasília. Autor do livro Dama da Caridade, que conta a vida da dona Benedita Fernandes, e inúmeras outras obras espíritas. São várias que o César já escreveu. Então, sinteticamente, nós poderíamos dizer isso. O César é uma pessoa que preparou bastante gente, inclusive nós. Se nós não somos bons discípulos, deve ser atribuído a nós essa deficiência. Mas o César sempre foi um trabalhador que se esmerou muito na divulgação, desde pequeno, sempre foi carismático, teve um trabalho importante. A gente lembra na Mocidade Espírita, a irmã Ragazzi Martins, que
Ele foi o primeiro presidente, fundador, foi em 64, César. Eu estou meio ruim da cabeça. Mas eu participei da primeira diretoria lá como vice-presidente. O César sempre teve assim, um carinho muito grande em arregimentar trabalhadores. Eu lembro que ele sempre incentivava as pessoas, né? De vez em quando dava um livro lá autografado para quem escrevesse. Tínhamos muitas atividades para escrever temas espíritas, que eu não sei se hoje é tanto como antigamente, mas nós trabalhávamos bastante, né, no sentido de elaboração de trabalhos doutrinários, e sempre tinha assim, um concursinho interno lá na nossa mocidade, e fazíamos muitas reuniões na região, na cidade. Foi um tempo muito bom, muito proveitoso. Isso tudo serviu de bagagem para o César, e também para nós, em muito menor intensidade, né, para que a gente possa dar a nossa parcela, né, a nossa contribuição, né, cumprir um pouco com o nosso papel, né, de divulgar a nossa doutrina, não só através de palavras, mas, sobretudo, dos atos, o que é o mais difícil e é uma grande luta que nós temos. Então, eu não sei, eu acho que... Então, é bastante coisa, né? Vai ser meio difícil de enumerar tudo, né? O programa de rádio, quem começou foi ele, na Rádio Cultura de Araçatuba. Quem escrevia na Comarca, qual que era o outro, César? Antes, era a Comarca e a Folha da Região depois. Então, se eu for enumerar aqui, vai ser meio complicado. Nós vamos passar um bom tempo, né? A gente fazia jornalzinho espírita em mimeógrafo a álcool, depois mimeógrafo a tinta, né, César? Lá no Laurez, Deletese. Então, é muita coisa, né, Célia? Para lembrar, né? Então, nós estamos juntos desde 60 e pouco, né, no início dos anos 60, né, e a gente conhece o trabalho do César, né, a sua responsabilidade e, sobretudo, né, a luta pela preservação da pureza doutrinária, sempre estribada em Kardec. Então, é uma segurança. E aqueles que seguiram os passos do César, né, devem ter essa segurança também. Saber onde está pisando, né, o que é espiritismo, o que não é. Isso é que é importante. Nós temos que manter a identidade da casa espírita. Alguém que vem aqui tem que saber, olha, eu estou adentrando uma casa espírita. Isso aí, pureza doutrinária é isso. É você saber preservar a identidade da casa à luz da doutrina espírita. Então, nós passamos a palavra ao César. Esse está ligado? Esse está ligado? Boa noite a todos. É realmente motivo de satisfação nós voltarmos aqui aos Aliança Espírita, né, Varas da Videira, e que nós conhecemos ainda criança. O tema que foi reservado para o dia de hoje, que é o Cristo Consolador, é em realidade um dos assuntos mais importantes para nós espíritas. Se nós vivemos um mundo extremamente complexo, cheio de contrastes, de problemas, de dúvidas, de inquietações, e que nós encontramos no dia a dia as informações em todas as formas de mídia, nós devemos pensar e refletir qual é o papel que o Espiritismo pode executar, pode concretizar nesse contexto, nesse mundo em que nós estamos vivendo agora. E é sobre isso que Allan Kardec ele trabalha nas suas obras, nas obras básicas da codificação, trabalha exatamente esses temas, mostrando a razão do Espiritismo ter chegado e qual o papel que ele tem a desenvolver no mundo em que nós vivemos. É nessas condições, inclusive, que nós gostaríamos de lembrar que a preocupação com alguma coisa superior, a preocupação, de certa forma, com alguma manifestação de religiosidade sempre existiu.
embora o homem não a compreendesse, não entendesse exatamente o que estaria acontecendo. E assim nós podemos situar lá na antiguidade, né, os primeiros momentos em que o homem passa a fazer adorações. E ele adorava sempre alguma coisa que era superior, ou ele sentia superior a ele. Ou seja, houve instante em que o homem estava muito apegado às condições temporárias da natureza e adorava a planta, adorava as pedras, os grandes monumentos, né, rochosos. Ele passava a adorar também, em um certo momento, alguns animais, com medo dos animais, pela força de alguns animais. E à medida que ele vai dando seus passos, né, no sentido de abrir os seus horizontes, de abrir a sua mente e de se integrar mais com a natureza e os seus fenômenos, ele passa também a cultivar a terra. E ao cultivar a terra, ele passa a perceber que ele dependia da chuva, ele dependia do sol, da noite e do dia. Ou seja, era um instante em que, mais uma vez, ele adora elementos da natureza para que garantisse o sustento dele. Agora, fazendo tudo isso, eu diria, mais instintivamente do que propriamente dito um desenvolvimento intelectual. E não havia o sentimento. Por exemplo, os homens, eles agiam como tribos, né? Muito semelhante a alguns tipos de animais, inclusive. Mas na sequência, dentro de todo um processo evolutivo da nossa civilização, e dando um grande passo, nós vamos verificar que nas primeiras civilizações marcantes do nosso planeta, também isso estava presente. Assim, na civilização egípcia, o homem adorava as estrelas, conhecia inclusive a localização de várias estrelas, identificava alguma delas e, utilizando desse conhecimento, entre aspas, astronômico, é que eles construíram pirâmides, construíram inclusive determinadas fendas na pirâmide, onde podia entrar a luz do sol em determinados dias do ano e inclusive o brilho de uma das grandes estrelas. Ou seja, o homem estava adorando as constelações, o homem estava adorando as estrelas e, ao mesmo tempo, ele adorava a própria terra. Então, dentro da civilização egípcia, era a grande preocupação com a terra. Acho que melhor desligar. É ruim. Era a grande preocupação que existia, portanto, com a compreensão de alguns elementos da natureza. E dentro disso é que surgiram vários deuses egípcios. E entre esses deuses egípcios, é importante nós destacarmos que a adoração da terra e do céu era marcante. E eles passam a registrar isso, inclusive, nas tumbas, né, dos faraós, dos homens que pertenciam a uma hierarquia, uma certa aristocracia da época. Não só do conhecimento religioso, que eram os iniciados, sacerdotes, como os detentores do poder material, que eram os faraós e aqueles que eram preparados. Na sequência, nós vamos encontrar na Grécia já a preocupação também com deuses, vários tipos de deuses, simbolizando o trovão, simbolizando os oceanos, e assim várias formas de adoração, personificando em deuses, né, algumas forças que eles julgavam superiores. Então, ao mesmo tempo que nós percebemos que tem duas civilizações, ou dois momentos marcantes do nosso processo evolutivo, que é o Egito e a Grécia, nessa base de religiosidade e de conhecimento iniciático, e lá já dentro da Grécia,
a preocupação com a origem, né, de uma perquirição, dando base à filosofia e dando base também para propostas para a compreensão do próprio homem. Nesse período, simultaneamente, entre o Egito e a Grécia, ali na região das terras de Canaã, ou da Judéia, né, depois conhecido, ou de Israel, como nós conhecemos hoje, Palestina, ali se desenvolveu também um outro povo, com uma outra cultura e uma outra proposta. E foi exatamente ali que Abraão, que foi o grande patriarca, ele concebeu a ideia de um Deus único. E esse Deus único, ele era totalmente diferente do que imaginavam os egípcios, do que imaginavam os gregos. Então, dentro da evolução do povo hebreu, é interessante nós destacarmos a ideia de um Deus único. E, a partir daí, é que nós vamos encontrar uma miscelânea de compreensões, de entendimentos, né, sobre a divindade, a partir desses três povos ou dessas três civilizações. Ou seja, a Bíblia, ela relata única e exclusivamente a história desse último povo. Ela não fala nada a respeito da civilização egípcia, apenas cita alguns fatos momentâneos, não fala nada dos persas, dos chineses, etc. Então, é uma história, eu diria, bastante circunscrita e envolvida e ligada à história, sim, do povo hebreu. É nessas condições que é importante nós pensarmos que o homem estava buscando alguma coisa diferente. Porém, se nós olharmos com a luz do Espiritismo hoje, o Antigo Testamento, nós vamos verificar que, embora eles já propagassem a ideia de um Deus único, não tem absolutamente nada a ver com a ideia de Deus que nós temos hoje. Porque era um Deus moldado para as condições e o contexto da época. Ou seja, Moisés, ele foi, na verdade, não só um grande profeta, mas ele foi também um legislador. E ele deixou uma série de detalhamentos em torno de normas, de recomendações ao povo dentro do contexto daquela época, que seria uma legislação, eu diria, civil para aquelas condições. Então nós encontramos essa mescla de religiosidade e de orientações para o funcionamento de um conjunto de pessoas ou daquele povo que acreditava num Deus único. Então, quando nós escutamos falar em Jeová, nós estamos vendo, na verdade, tendo a visão de um Deus que foi concebido no passado, que é chamado por alguns, inclusive, como um Deus agrário, porque era um Deus ligado às coisas da terra, ao interesse de um povo, de exército, de famílias, e não era, portanto, um Deus universal, mas era específico. Essa é a ideia de Jeová que nós encontramos ali no Antigo Testamento. Mas as coisas marcharam e houve uma evolução. De tempos em tempos surgiam profetas. Quem eram os profetas? Eram homens que tinham, na verdade, condições e potenciais mediúnicos. Então, eles eram intermediários de informações espirituais e os homens. E eles vinham aprimorando essas informações e, às vezes, até agindo de uma maneira enérgica dentro do contexto da época. E esses profetas, eles tinham, portanto, uma certa autonomia de falar o que tinha que ser falado, e sem medo. Porque a força deles não residia apenas na questão material, mas era uma autoridade moral e nós diríamos espiritual também. Esses profetas anunciavam a vinda de um Messias. É interessante então que nós começamos a perceber que tudo vai desaguar nos preparativos para a vinda do Cristo. E quando Jesus nasce ali naquela região da Judéia, e principalmente ali da Galileia propriamente dito, a gente fala Judéia no geral, mas ali eram províncias ou pequenos países, e cada um com as suas características. Ele era nazareno, ele era galileu,
E nessas condições, ele não era nem bem aceito pela elite judaica, que tinha ali uma série de diferenças e preconceitos entre judeus e samaritanos, entre judeus e galileus e assim por diante. Ele não foi reconhecido pelos judeus, obviamente, porque ele não tinha aquela formação e eles estavam esperando que o descendente da tribo de Davi fosse aparecer e brilhar dentro do ambiente do templo, dentro do sinédrio, e não é o que aconteceu. Quer dizer, ele veio do seio da população simples e de uma região simples, e de repente ele passa a fazer anúncios e ações que o diferenciavam completamente, mas mesmo assim ele não foi aceito e acabou sendo crucificado. E é interessante nós destacarmos que exatamente o fato dele não ter sido reconhecido e ter sido condenado e crucificado foi o que deu força à sua mensagem e ao crescimento e desenvolvimento do próprio cristianismo, porque ele deu mostras de que era um ser imortal, em que ele não estava preso unicamente a um corpo que foi crucificado. Nessas condições, então nós começamos já a perceber que a força do conhecimento ou da certeza do mundo espiritual, ela deu um grande impulso ao cristianismo. E é interessante que as afirmações do Cristo, então, elas passam a ser melhor aceitas e recebidas após a crucificação. E isso se espalha, né, em toda aquela região do Oriente Médio, mas vai também para outras terras próximas dentro do Império Romano, que era tudo dominado ali pelo Império Romano. Pois bem, o que ensinava Jesus? É importante a gente fazer essa comparação. Então, se ele disse certa feita, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, e Allan Kardec comenta isso no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que forma de cumprimento ele vinha dar essa lei? Aperfeiçoando a compreensão daquela lei do passado. E é por isso que ele dizia e repetia muitas vezes, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então ele passava a oferecer uma nova proposta. E no que estava baseada essa proposta? Se nós lembrarmos do momento em que uma mulher adúltera seria apedrejada, ele parou, criou toda uma cena, uma expectativa, e o que ele disse? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então ele estava contrariando, sim, a legislação do Sinédrio naquele instante. Como também ele curava as pessoas na medida que havia necessidade, e curou no sábado. E pelo fato dele ter curado alguém no sábado, o homem que era cego e foi curado, ele foi perseguido pelos sacerdotes. E como Cristo também foi perseguido. Então vejam que eles davam mais atenção, estavam mais preocupados com, entre aspas, com uma legislação. E não necessariamente com o sentimento da pessoa, nós poderíamos dizer, com a ideia de religiosidade. Era mais com o cumprimento de tradições. Então era grande preocupação de lavar as mãos em determinados instantes, de cumprir todo um ritual, né? E de iniciação dentro do judaísmo, era isso que era importante. Como também algumas festas que eram sacramentadas na cidade de Jerusalém, onde todos deveriam ir a Jerusalém e ir ao templo em alguns desses dias. Essa era a grande preocupação, normas, com requisitos, é a característica, então, daquele povo que difundia o judaísmo. E Jesus contrariou tudo isso e levou a proposta de atendimento das pessoas, fazendo bem, curando, esclarecendo, visitando criaturas e em todos os instantes falando de uma nova moral, de uma nova proposta. E aí o sermão das bem-aventuranças passa a ser um ponto alto, onde nós temos a essência dos ensinamentos de Jesus ali,
como também na parábola do bom samaritano, na questão do apedrejamento da mulher adúltera. E o que nós tiramos disso? É a ideia da misericórdia, do respeito às pessoas, sintetizando, amor ao próximo como a si mesmo. Então ele passa a mostrar que amar a Deus não é cumprir leis. Amar a Deus não é cumprir requisitos e normas. Amar a Deus é diferente. É o respeito ao próximo, mas com misericórdia, com atenção, abrindo o coração. É essa a ideia que ele vem trazer de Deus. Então, a mensagem do passado, daquele Deus austero, punidor, não é, controlador, com tantas regras, começa a desaparecer e ele traz a ideia que João registrou nos evangelhos: Deus é amor. Então Jesus modifica substancialmente a visão de Deus, e essa foi a grande tarefa dele aqui, mostrando-se como o intérprete, como o mensageiro divino para contribuir com o aperfeiçoamento e a melhoria da humanidade. Pois bem, as ideias de Deus que ele nos traz são ideias que levam uma nova compreensão ao homem. E se ele se sentia antes condenado, punido ou discriminado, com a mensagem do Cristo isso desaparece. Então abre uma perspectiva diferente para as pessoas. Isso foi realmente difícil, não foi fácil, porque foram aí alguns séculos e séculos, né, dentro daquela ideia arraigada. E prosseguiu ainda com muita dificuldade. E aí é que surge o trabalho dos apóstolos, que passam a divulgar a mensagem de Jesus. O maior deles, sem dúvida nenhuma, foi Paulo de Tarso, que não era apóstolo direto do Cristo, que nem conheceu o Cristo pessoalmente. Mas foi exatamente ele que, num processo de modificação, veja que é importante, ele que era o doutor da lei, ele que estava participando de uma elite, vamos assim dizer, em Jerusalém, não é? Com um futuro promissor, com todas essas condições, ele joga tudo isso de lado. Quando ele vê o Cristo, e de perseguidor dos cristãos, ele se torna, na verdade, o grande estimulador, o grande apoiador e o maior divulgador dos ensinos de Jesus. Paulo, então, ele passa a trabalhar essas ideias do Cristo. E ele, que era o homem entendido da legislação mosaica, ele registra nas suas epístolas, que eram as cartas que ele escrevia com a orientação do espírito de Estevão, aquele que havia inclusive sido apedrejado e que morreu, foi o primeiro mártir do cristianismo, sob o mando de exatamente o doutor Saulo de Tarso. Nessas condições, ele, orientado pelo Espírito Estevão, ele começa a escrever as epístolas, e nessas epístolas, como nas suas visitas, nos momentos que ele fundava e orientava grupos, a tônica era a mesma. Ele queria mostrar que Jesus não era um homem comum, não era uma pessoa igual às outras, mas que ele era o Messias esperado pelos judeus e que não havia sido identificado. Essa foi a grande preocupação dele. A outra grande preocupação de Paulo foi dar a ideia de Deus de acordo com o Cristo e superando a ideia de Moisés. Assim, na epístola dirigida aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte, que é importante o homem se reconciliar com Deus. O que é reconciliar com Deus, no dizer de Paulo? É deixar de lado aqueles ditames estritamente legais para absorver a mensagem efetiva que construía o espírito, melhorava o espírito das pessoas. É interessante que na epístola dirigida aos Romanos, ele também teve o cuidado de levar a ideia de um Deus diferente, porque para o Império Romano havia uma certa liberdade
a vários cultos. Tanto que na capital, em Roma, havia templos egípcios, templos gregos, templos babilônios, de várias ordens. A única exigência é que eles jurassem fidelidade ao imperador e fidelidade à legislação romana. Era essa a exigência. E a partir daí, esses cultos todos estavam liberados. O que aconteceu é que os cristãos não foram, inclusive, nem bem identificados pelos romanos, porque eles confundiam com o próprio judaísmo. Era aquilo que vinha de uma periferia do próprio império, que era Jerusalém e toda aquela região ali da Palestina, da Judéia, etc. Paulo, sabedor disso, porque ele era um cidadão romano, com formação grega e era judeu de nascimento, então ele tinha uma diversificação cultural muito grande. E não podendo ir a Roma nos instantes que ele era chamado, que ele queria, e que era um grande sonho da vida dele, ele escreveu a epístola aos romanos. E nessa epístola, o que ele fala aos romanos? Ele diz o seguinte, que ele estava, na verdade, mostrando o Deus que não era Deus de um povo, era Deus de todos, dos gentios, dos gregos e, logicamente, dos próprios romanos. Então ele mostra já essa visão mais abrangente e universal de Deus, de uma forma muito clara. E quando ele escreve a epístola dirigida aos seus compatriotas, aos hebreus, não é? Ele então é muito claro, porque ele diz que a aliança com o Cristo é superior à aliança com Moisés. E fala mais ainda, ele compara o Cristo, para que eles entendessem, a um sumo sacerdote. Então a grande preocupação de Paulo era chamar a atenção sobre a missão do Cristo como um intermediário para compreendermos melhor as leis de Deus. Essa era a grande preocupação de Paulo. E ele sofreu, passou por inúmeras dificuldades, reveses, perseguições, apedrejamentos, chicotadas, prisões, mas ele superou tudo isso e, mais ainda, ele ficava extremamente preocupado e chocado com os oportunistas, que eram aqueles judeus que queriam absorver uma outra ideia do Cristo, mas não real, para se miscuírem nesses grupos novos. E aqueles que rejeitavam peremptoriamente tudo aquilo que era relacionado com o Cristo, porque não estava dentro do figurino, dos preceitos legais dele. Então Paulo, em diversos momentos, ele combate a lei. Quando ele fala e recrimina a lei, ele está recriminando, sim, a lei mosaica férrea, é essa a ideia, e mostrando a ideia de Deus amor, Deus Pai, Deus misericórdia. E assim ele passa a consolar as pessoas, ele passa a se fazer entendido e procurado por todas as pessoas, porque se as pessoas se julgavam perdidas, esquecidas, isoladas, discriminadas com as várias religiões, no dizer de Paulo, dentro da visão que ele trazia sobre a mensagem de Jesus, eles se sentiam acolhidos. Então foi a grande tarefa dele de disseminar o Evangelho de Jesus dentro desse parâmetro, dentro dessas condições. E é interessante que essa ideia de compreendermos melhor Deus continuou passando por reveses e dificuldades ao longo da nossa civilização. Se nós tivermos aí 200, quase 300 anos de um bom desenvolvimento do cristianismo, de repente, após a liberação do cristianismo pelo imperador Constantino, as coisas se complicaram, porque houve a união do Estado e da religião. Então aí começaram jogos de interesse, de interferências e de mesclas que não foram boas para o cristianismo, e dando origem, inclusive, praticamente para uma outra religião.
E no ano 325 da nossa era, houve o Concílio de Nicéia, onde mais uma vez se volta àquela ideia de rigorismo de leis, de normas, de preceitos, de requisitos, de exigências, de rituais e tudo mais que todas as pessoas conhecem. E com isso diminui outra vez a essência da mensagem do cristianismo trazida por Jesus. Pois bem, essas dificuldades são tão grandes e vão passando em vários momentos da nossa história que outra vez o ódio, a vingança e o rancor e a condenação se firma no seio da própria religião. E não mais aquela ideia do Deus Pai, mas daqueles que tinham medo, que aceitavam por temor determinadas religiões. É assim que nós vamos passando por muitas dificuldades e de tal maneira que gera uma reação do próprio homem a essas condições. Isso no século XVIII e no século XIX ficaram muito evidentes no mundo europeu, a começar da própria Revolução Francesa. Se a Revolução Francesa ela procurou abolir privilégios, inclusive, mais uma vez, a união do Estado com a religião, e nas assembleias da corte, né, lá em Versalhes, tinha os representantes da realeza, tinha ali toda uma representação da igreja e uma pequena representação do povo. É a partir daí que surge toda uma revolta. E se a Revolução Francesa teve um ideário bonito de liberdade, igualdade, fraternidade, em 3, 4 anos isso tudo é rasgado e se instala o período do terror na França, com as decapitações, com os julgamentos sumaríssimos, e aí cria-se um ambiente horrível em todo o território francês, comprometendo toda a proposta, e inclusive a ideia de religião. Porque como reação à união do Estado com a Igreja, Robespierre, que era um alucinado, embora mandatário francês no período do terror, ele entronizou a deusa Razão na Catedral de Notre-Dame. Sabe quem era a deusa Razão? Simbolizada na presença de uma bailarina. Ou seja, isso é o maior ultraje que se poderia fazer à religião da época. Embora tivesse problemas, mas nós não podemos criar uma situação desse tipo. Então, de repente, se derruba e se combate o sentimento de religião no seio do povo francês. E aí surgem grandes líderes no seio da Igreja Católica mesmo, depois que Napoleão, o imperador, assina uma concordata com o Vaticano, onde ele define que o catolicismo não seria mais a religião oficial, seria respeitada como religião predominante, mas seriam respeitadas religiões que estavam crescendo, como o protestantismo. E assim surgem figuras dentro da Igreja Católica, como Lamennais, Lacordaire, que eram homens bastante inteligentes, com senso político, filósofos, mas políticos liberais também, e que propunham o quê? Que se desse respeito à consciência das pessoas e que não se fizesse a união do Estado com a religião outra vez. Evidentemente que os dois foram excomungados, né? E surgiu mais um, que era o cura d'Ars. Esse cura d'Ars fez um trabalho diferente para restabelecer a fé, trabalhando com o povo, ele sendo o sacerdote que era pai, o sacerdote que ajudava, o sacerdote que fazia o bem, e ele era médium, e curava pessoas também, e era portador, inclusive, de mediunidade de efeitos físicos. Então, de repente, há toda uma remodelação nessa situação, e é um instante que surge o Espiritismo, nas mãos de Allan Kardec. E o interessante é que esses 3 sacerdotes assinam mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, os 3. E Lamennais assina 2 respostas em O Livro dos Espíritos.
inclusive falando da questão das penas eternas. Então, mais uma vez, o Espiritismo ele vem abrir um horizonte com a obra de Allan Kardec, porque mostra que nós somos espíritos imortais, que reencarnamos, sujeitos a uma evolução, e derruba a teoria das penas eternas, mostrando que Deus efetivamente é amor. Assim, o Espiritismo ele vem coroar todo um processo, vamos assim dizer, extremamente longo, demorado, para que o homem comece a abrir a sua mente e compreender melhor a divindade e aquilo que seria efetivamente as orientações ou a legislação emanada de Deus, que é para todo o universo, não é apenas aqui para o nosso planeta. Jesus, ele passa então a ser colocado no Evangelho segundo o Espiritismo como o grande intérprete para nós compreendermos Deus. O Espiritismo apenas trabalhando com o conceito da imortalidade da alma e comprovando a imortalidade da alma, ele permite que as nossas mentes tenham uma perspectiva bem dilatada, bem ampliada. Pois bem, o Espiritismo, ao nos falar sobre tudo isso, nos traz uma mensagem de consolo, de esperança e de renovação da fé. Porque se antes o homem era atemorizado com a ideia de ir para os infernos ou ir para o purgatório, o Espiritismo nos fala que tudo isso são estados de alma. E Allan Kardec comprova isso no livro O Céu e o Inferno, com as manifestações espirituais e que ele estudou. Quem era o espírito que se comunicava? Por que ele estava dando aquelas situações tão diversificadas, de espírito sofredor, de espírito arrependido, de espírito superior, várias características, eram estados de alma. E aí ele resume esses estados de alma e a compreensão da lei de Deus de uma forma que abre portas para todos nós, dizendo que, em primeiro lugar, o primeiro passo para a melhoria e a compreensão das leis de Deus e de nos afeiçoarmos a ela é entendermos e sabermos nos arrepender de erros praticados. Não estou falando dessa vida, estou falando arrependimento espiritual, de compreensão de coisas que já ficaram para trás. O segundo passo é expiação com X, ou seja, é um teste. A pessoa ela está vivendo uma experiência para aprender aquilo que ela provocou em outros momentos. E o terceiro passo é a reparação, que é recolocar o bem e uma proposta nova dentro de todo esse cenário. Nessas condições, então, nós somos espíritos que somos iguais perante Deus. Tanto aquele que errou, como aquele que já está num rumo definido. E todos terão oportunidade. Então, o consolo que o Espiritismo nos traz é com a certeza da imortalidade da alma, mas assentado nos ensinos de Jesus. E é isso que Allan Kardec trabalha em O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele chega num capítulo 6, que se chama O Cristo Consolador. E nesse O Cristo Consolador, nós temos algumas informações importantes de versículos que Allan Kardec selecionou do Novo Testamento. Um deles, onde fala das bem-aventuranças, mas ligando, inclusive, a questão do jugo e do fardo que muitas vezes nós carregamos aqui na terra. Mas aí ele diz que, na verdade, o jugo ele será suave e o fardo mais leve. Nós só podemos entender isso dentro de uma dinâmica, de uma ótica espiritual e não numa visão eminentemente material. É importante, e Chico Xavier, numa das vezes que nós o visitamos lá em Uberaba, naquele bate-papo que ele fazia na peregrinação junto a pessoas bastante carentes, ele disse que realmente é isso que acontece com o Espiritismo. Porque o Espiritismo ele não tira o problema, ele não tira a dor. Ele não afasta o problema, mas nos dá fortaleza e condições de compreendermos a situação. Então aí sim
é que nós vamos passar pelos testes, pelas provas, mas com uma visão maior e numa situação de consolação. É essa realmente a visão que o Espiritismo nos traz a respeito dos problemas, dos contrastes, das dificuldades que nós passamos no mundo. E aí é que se diferencia a pessoa que já tem esse grau de compreensão. Se alguém, por exemplo, recebe uma notícia, olha, você está com uma enfermidade séria, ou você tem pouco tempo de vida, alguns se desesperam, né? É como se perdesse os pés. Da mesma forma que alguns se desesperam se perderem os bens materiais, não é isso? De repente, o Espiritismo nos mostra que são testes, são situações em que nós estamos passando dentro daquela ideia do arrependimento, da expiação e da reparação. Então nós temos força para vencer. E é por isso que vocês podem encontrar pessoas que choram, estão desesperadas frente às situações, e pessoas que passam por tudo isso e estão serenas. É a compreensão efetiva de espiritualidade. E que o Espiritismo, como também algumas outras religiões, trazem para nós. A outra questão que Allan Kardec trabalha no capítulo Cristo Consolador é tirada de João, o apóstolo, quando ele registra informações que o Cristo transmitiu na quinta-feira. Não está escrito lá, mas é a quinta-feira, porque era a reunião no cenáculo, né, como eles faziam, próximo à Páscoa. Ou seja, praticamente algumas horas antes da prisão do Cristo. E ele estava no almoço pascal, vamos assim dizer, no cenáculo, e começa a conversar com os seus discípulos, dizendo, eu partirei, mas não vos deixarei órfãos. Na época oportuna vos enviarei o Consolador, que vai restabelecer a verdade e vos ensinará mais alguma coisa. E é interessante que ele cita, inclusive, o Espírito Santo, né, de acordo com algumas traduções. Outras traduções já usam a palavra Espírito da Verdade. E Allan Kardec adota, em várias mensagens recebidas pelo mundo espiritual, eles assinam como Espírito da Verdade. Quer chame Espírito da Verdade, Espírito Santo, é a mesma coisa. É uma pleiade de espíritos superiores que agem em nome do Cristo. Essa é a ideia. E por que o Consolador? Eu vos enviarei o Consolador. O Consolador também é traduzido em algumas versões do Novo Testamento como Paráclito, e alguns usam inclusive a palavra advogado. E o que é o Consolador? É o conceito do advogado defensor mesmo. É aquele que vai ajudar, que vai apoiar. Ele não vai acusar, ele não vai derrubar, ele vai tentar ajudar. É essa a ideia. Então, o Consolador é aquele que vem colocar para a humanidade o quê? Condições de ajuda, de apoio e não de condenação. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, é o Consolador prometido por Jesus. Então o Espiritismo, usando do conhecimento do Novo Testamento, dos ensinos de Jesus, vem nos dizer a ideia que nós temos que cultivar, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então essa é a grande lei, é a regra áurea e que se torna importante para nós. O Espiritismo é um consolador, mas ele é o consolador não trazendo conformismo, mas trazendo consolação, dando-nos a certeza de que somos espíritos imortais e que o bem e o mal têm consequências inevitáveis. Mas nós não precisamos ficar nos preocupando com o mal perpetuamente. Por isso que escreveu Paulo em suas epístolas. Examinai tudo, porém retende o bem. Ou como escreveu Pedro, também numa de suas epístolas, o amor cobre a multidão de pecados. Então é essa a tônica da mensagem efetivamente cristã e que é absorvida pelo Espiritismo. Por isso, numa época de tantas complicações, de tantas dificuldades, de tantos contrastes, e é a característica do mundo que nós vivemos, segundo Allan Kardec,
e por orientação dos espíritos, o mundo de provas e expiações. Dar data para ter começado o processo de mundo de regeneração e que será, é bastante temerário. Dizer que será no terceiro milênio, tranquilamente, porque o terceiro milênio tem 1000 anos. Então nós temos realmente todo um processo lento de dia a dia para um processo de mudança que vai se acelerar. Para acelerar, você tem que separar o joio do trigo que está junto. E o joio do trigo que está junto, você só separa quando você vê o resultado. Então é isso que está acontecendo no mundo de hoje. Então nós temos 2 polos, nós temos 2 situações bastante complicadas e nós temos que nos preocupar com o bem. Por isso escreveu Paulo nas suas epístolas. Numa delas, ele disse o seguinte: prossigo para o alvo, quando ele escreveu aos Filipenses. E quando ele escreveu aos Gálatas, ele disse: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então é essa a ideia, né, de incorporar a proposta do ensinamento do Cristo, e que é difícil, mas segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o espírita pelos seus esforços em transformação moral no seu dia a dia. Então nós temos que ter isso exatamente como alvo, como escreveu Paulo, como caminho a ser percorrido. Isso tudo nos leva a crer que essa certeza e essas condições é que nos dão força para suplantar as dificuldades. Chico Xavier, que tem inúmeros casos e registros na sua literatura psicográfica, há um deles muito interessante que tem a ver com as condições do mundo que nós vivemos hoje. Havia uma reunião de atendimento espiritual no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo. Esse grupo foi fundado pelo Chico e pelo Arnaldo Rocha, o viúvo de Meimei, no ano de 1952. E lá é que eles davam atendimento aos espíritos, né, que se manifestavam, inclusive pelo Chico. Então o Chico era intermediário também de espíritos altamente necessitados, né, que eram atendidos através do diálogo com Arnaldo Rocha e outros. Mas ao final vinha sempre uma mensagem esclarecedora e bonita. Arnaldo Rocha, no ano de 1953, ganhou um gravador de presente. Imagina no ano de 1953 um gravador, era uma coisa grande, né, com 2 rolos assim, bastante complexo, e ele não dominava, não tinha ligação nenhuma com tecnologia, e mais ainda um espécime raro que era um gravador naquela época. Mas ele aprendeu a usar para gravar as reuniões. Por isso que a pessoa ofertou o gravador ao Grupo Espírita Meimei. E com o tempo ele entendeu que ele deveria fazer a chamada degravação e passar para o papel aquilo que tinha sido falado nas psicofonias. Não eram psicografias, eram psicofonias. E aí ele teve a ideia brilhante de levar ao então presidente da FEB, Vantuil de Freitas, os textos que foram obtidos da degravação das psicofonias. E o Vantuil se interessou e publicou 2 livros, que é Vozes do Grande Além, não é? E o outro que são as palavras dos espíritos transformadas no papel. É interessante que numa dessas situações aconteceu um fato marcante e sui generis. O Chico, no final de uma das reuniões, deu passividade pela psicofonia e se manifestou o espírito de Bittencourt Sampaio. E todos ficaram emocionados com a beleza da mensagem de Bittencourt Sampaio. Logo que terminou a reunião, estava lá o Arnaldo mexendo nas fitas e de repente levou um susto. Aquela mensagem não foi gravada. Ele havia perdido a gravação. Aí começa um, fala o outro, assim, decepcionados. De repente o Chico diz assim: olha, a Meimei está aqui, espírito, né? E está dizendo que no mundo espiritual também há gravador. E que eu passe agora a ter condições, me arrumem papel e lápis, que eu vou escrever pela Meimei a mensagem de Bittencourt Sampaio. Então ele passa a psicografar a mensagem
que é chamada assim, Cristo no Leme. E a mensagem é belíssima, porque ela faz também uma síntese da evolução histórica, do processo civilizatório da nossa humanidade, e no final diz mais ou menos assim o seguinte: quando os oceanos estiverem revoltos, e as naves à matroca, e os mastros caindo, não vos desespereis, porque o Cristo está no leme. É essa a ideia que nós temos que fortalecer no nosso íntimo. Há problemas, surgirão muitos outros problemas de toda a ordem, mas se nós tivermos a ideia efetivamente de religiosidade, com a certeza da existência da espiritualidade, e soubermos aproveitar e interiorizar a mensagem de Jesus, nós teremos melhores condições de não apenas sermos consolados, como consolar os outros, mas também e simultaneamente de esclarecer e de orientar. O Espiritismo é, sem dúvida nenhuma, a nova carta do Evangelho de Jesus, trazida aos homens, para que possamos, com a certeza da imortalidade da alma, valorizar cada vez mais a essência, o ensino moral de Jesus. Obrigado.